O Papo Mineiro hoje, numa prosa do agronegócio e da sustentabilidade, com o advogado e professor Manuel Mário, mestre e pós-graduado em Direito do Agronegócio. Ele também é coordenador do Direito do Agronegócio na OAB Minas Gerais. Coordenador executivo da rede Alisson Paulinelli de Sustentabilidade e Paz. Secretário executivo da CDAA, na OAB também, titular do Conselho do Fórum do Futuro de Sustentabilidade e também do Conselho Jurídico da ACEMINAS. Diretor de inovação da rede Agronova Luz de Sustentabilidade e é titular do Conselho Superior do Agronegócio na Fiesp. Diretor do agronegócio na Câmara Internacional de Negócios. E, por fim, presidente da Alagro, Academia Latino-Americana do Agronegócio. Seja bem-vindo, Mário Mário. Muito obrigado, Hernani. Uma alegria estar participando aqui desse programa que eu tenho certeza que já está com suas raízes aí consolidadas aí no em potencializar a origem nossa de Minas Gerais, né? Falando nesse protagonismo de Minas Gerais, eu te parabenizo aí por essa iniciativa que com certeza conceitua e preceitua com competências que você tem esse lastro de informação, de conhecimento das pessoas que estão fazendo por Minas Gerais e através de Minas Gerais para o Brasil. Nós representamos aí um segmento muito importante que é o setor rural. Eu, particularmente, nasci em Belo Horizonte, apesar das minhas origens serem da Zona da Mata, onde nos aqueles rincões ali de Viçosa, de Teixeiras, Ponte Nova, a minha família foi protagonista também da produção agrícola, não só relacionado à produção de proteínas animais, criação de gados, da própria bovinocultura, como também da suinocultura, com plantio de milho, mas como também a criação e a produção de frutas. Minas Gerais hoje é um dos grandes estados produtores de frutas do Brasil. Eu costumo dizer que nosso PIB de Minas Gerais só é positivo graças ao agro e o negócio, que são coisas distintas, né? Eu nasci praticamente, então, nesse conceito de fazenda, onde meu avô era produtor rural, né? E hoje nós estamos aí diante do empreendedor rural, porque hoje esses 5 milhões de produtores rurais espalhados pelo país demonstram a força e a pujança desse setor que leva às nossas mesas os alimentos aí, né? A começar no café da manhã, em cada 10 produtos que chegam à nossa mesa, Hernani, 7 vêm da agricultura familiar, né? Então, isso mostra o contingenciamento e como o crescimento e a importância desse produtor rural, que sem ele nós não teríamos esses resultados extraordinários na economia no Brasil. E também ouso a dizer que também o PIB seria negativo no Brasil se o agro não estivesse dando essas respostas importantes. Então, lá atrás, em vez de estudar agronomia, eu estava ali próximo à Universidade de Viçosa, onde o meu tio-avô foi um dos fundadores, junto com o presidente Arthur Bernardes, que foi presidente da República, mineiro de Viçosa, né? Poucas pessoas sabem disso. Criaram lá, então, a Universidade Federal de Viçosa, que é hoje o marco das universidades mais importantes das ciências agronômicas do planeta. Mas eu tive uma vocação mais agressiva. Eu queria fazer direito. E fazer direito eu vim para Belo Horizonte e ali me formei na Faculdade de Direito Milton Campos. Estudei muito e logo moço eu fui convocado, fiz um concurso público, né, e passei para técnico de operações da Cobal. A Cobal era a antiga Conab, a Companhia Brasileira de Alimentos. E nesse concurso
eu passei a ocupar diversos cargos e fiz uma carreira gigantesca nessa Companhia Brasileira de Alimentos, que era uma empresa que atuava, do governo federal, que atuava supletivamente à iniciativa privada, naqueles lugares, principalmente da pobreza, no caso do Vale de Jequitinhonha, nas populações ribeirinhas, onde a iniciativa privada não ia, porque não dava lucro. E não dava lucro, então nós criamos os chamados mercados volantes. E ali criamos a cesta básica. Nós somos os precursores, eu particularmente, junto com o ministro Paulinelli, nós criamos a cesta básica no Brasil. Poucas pessoas sabem disso também. Além disso, e aí a gente levava essa cesta básica através dos mercados volantes, que é aqueles caminhões que a Cobol na época tinha, e vendíamos aqui a preço de custo para as populações pobres do Vale de Jequitinhonha, chamado e conhecido como Vale da Miséria. E, ao mesmo tempo, nas regiões pobres do país. Esse exemplo de Minas Gerais, ele perpassou Minas Gerais, foi parar lá no Rio Amazonas, para atender, através do Rio Amazonas, do Rio Negro, através daquelas populações ribeirinhas, as barcaças da Cobol, que eram mercados flutuantes, levavam também essa cesta básica para as populações pobres, populações indígenas, ou seja, nós tivemos um papel preponderantemente importante nessa conceituação do abastecimento eficaz e que poucas pessoas sabem. E, a partir daí, nós criamos, então, a Rede Somar. A Rede Somar foi o primeiro programa de marca própria existente no Brasil. Eu fui um dos patronos desse projeto. E, a partir daí, criamos os produtos marca própria. A Rede Somar era um produto da Cobol, era uma marca da Cobol. E nós, como tínhamos os produtos in natura, a gente vendia ali o fubá, o macarrão, o óleo de soja, a proteína, que era a carne de charque, porque para você levar isso para as populações pobres, elas não tinham geladeira, elas não tinham como armazenar essa carne. Então, a carne era a carne de charque. Você vê que coisa interessante. E nós precursionamos isso e foi um sucesso. Até chegar naquele momento grave de inflação, chegando a 80% ao mês. O Brasil chegou a vivenciar momentos gravíssimos, né, pela uma falta de política econômica e pública voltada para a preservação da sua moeda. O Brasil é um país do planeta que teve 8 moedas, né? Começar com o conto de réis, chegar no Cruzeiro Novo, chegar no Cruzado, até chegar no real. E real, para todo mundo não sabe, real, o réis, no plural, é o real. Ou seja, a moeda voltou a ser, nos primórdios da sua criação, a moeda atual. Poucas pessoas sabem disso. Porque quando você fala em réis, é o real no plural, entendeu? Então, isso mostra conhecimento é cultura, né? Informação, conhecimento é cultura. Poucas pessoas sabem disso. Mas que o Brasil teve tanta moeda, né? Cruzeiro Novo, Cruzado, aí veio Plano Collor, veio não sei o quê, quer dizer, e nós tivemos aí processos inflacionários gravíssimos, que eu participei disso, e ali como gerente de supermercado, supervisor da Rede Somar, depois gerente de unidade, depois superintendente regional da Cobol, depois diretor da Cobol, depois vice-presidente da Cobol, até chegarmos aí a vários cargos no setor, no Ministério da Agricultura, até chegarmos a ser superintendente da Conab. A Conab foi a fusão exatamente da ex-Cobol, da ECFP, da Companhia de Financiamento e Produção, e da Cibrazen, da Companhia Brasileira de Armazenagem, se deram a maior planta de abastecimento de empresa pública brasileira. E eu fui o superintendente em Minas Gerais, fui o superintendente em São Paulo e fui também, quando o governador Alckmin era o governador do estado de São Paulo, fui presidente do Conselho, a seu convite, coordenei ali o Conselho de Segurança Alimentar do gabinete do governador. E, notadamente, depois do trabalho que nós fizemos, exitoso, o governador me convidou para me presidir o SEDAF, Conselho Superior da Agricultura Familiar de São Paulo. São Paulo hoje é um dos maiores estados hoje do Brasil, em riqueza e pujança, só perde hoje para Minas Gerais, né?
Aliás, só ganha de Minas Gerais. Aliás, na bem da verdade, São Paulo é o maior polo de receita líquida brasileira, e Minas Gerais já é o segundo. Quer dizer, Minas Gerais já perpassou o Rio de Janeiro e a segunda maior economia do Brasil. E no setor agrícola e no setor agropecuário, não precisa dizer nada. Eu costumo dizer que naquela época, Hernani, daquela briga café com leite, era São Paulo e Minas. Agora é o contrário. Agora é leite com café. Porque Minas Gerais hoje é o maior produtor de café do mundo. Nós estamos falando em Patrocínio, que é o maior relevante produtor de café do planeta. E nós temos notadamente isso. Por que eu estou contextualizando? Porque também somos hoje a sexta maior bacia leiteira do Brasil, né? Vamos dizer. É uma das principais importâncias desse contexto, é que naquela época o café, quando você pega São Paulo, aquela pujança que São Paulo tudo foi desenvolvido em cima do plantio do café. O café naquela época era tão forte, Ana, a produção era tão gigante, que ela criou, inclusive, uma coisa que poucas pessoas sabem. Era tanta picada de cobra que aqueles pequenos produtores levavam, que eles criaram o soro antiofídico no Instituto Butantan. Poucas pessoas sabem disso. O Instituto Butantan só existe hoje em função da demasiadamente picada de cobra e ataques de cobra. Então, um dia eu estava em Hong Kong, fazendo uma palestra, o sujeito perguntou para mim, sou do Brasil, aqui tem um escritório aqui em Hong Kong do Instituto Butantan. Falei, não tem sentido, por que tem? Porque é a maior referência mundial hoje em soro antiofídico, desenvolvido pelo Brasil, e nós trouxemos isso aqui para a comunidade como europeia, e estamos trazendo, inclusive, agora para a Ásia também, para várias posições, como é o caso aqui do Oriente. Então, você vê a importância que o Brasil representa em todas essas circunstâncias. Eu estou dizendo isso porque o São Paulo também, que era o maior polo produtor de borracha natural, olha o que eu vou dar informação para vocês também de primeira mão, primeiríssima mão, para o seu programa. São Paulo hoje é o maior produtor de borracha natural do Brasil. Não é mais o Pará, não é mais a Amazônia. São Paulo produz hoje 58% da borracha natural, extraordinariamente mostrando a pujança que é o setor da produção e do plantio, né, de árvores, seringueiras, etc, etc, etc. Então, para contextualizar isso, o que eu quero colocar? Colocar a importância que o setor tomou, né, nessa linha de frente. Eu tive o privilégio de ter como mestre o professor, o saudoso ministro Adson Paulinelli, que me deu, há mais de 45 anos atrás, todo o conhecimento, todas as oportunidades, e para, ao seu lado, promovermos a maior revolução agrícola, pacífica, tropical do planeta, que foi a Revolução Verde. Essa Revolução Verde iniciou-se na década de 70, eu moço ainda, quando eu assumi a superintendência da Cobal, eu tinha 28 anos de idade. Então, você imagina, eu muito moço, o ministro confiou uma responsabilidade muito grande da gente fazer essa integração lavoura, pecuária e floresta, integrando tanto a parte de produção, a parte de criação de gado, com as lavouras, para preservar. E ali, o Paulinelli criou, ou melhor, inventou o cerrado brasileiro. Ele foi num bioma dos mais importantes, que não dava nada. Meu bisavô, na época, costumava dizer que o cerrado, nem dado, nem herdado, ninguém queria saber do cerrado, porque não nascia nada. Era uma terra seca, uma serra degradada, improdutiva. E o Paulinelli, com aquela visão, aquela posição visionária, ele virou para o presidente Geisel e falou assim, presidente, eu quero dimensionar a Embrapa. O que é a Embrapa? É uma empresa de pesquisa? Então ela vai ser de pesquisa. Eu quero recurso, eu vou mandar mais de 1.500 jovens estudarem fora,
para eles aprenderem lá fora, tudo de técnico, de informações e trazerem a tecnologia aqui para o Brasil para a gente poder promover uma revolução. O Brasil, naquela época, o Hernan estava quebrado. O Brasil, naquela época, não tinha comida. O Brasil importava 30% da comida. O Brasil dependia do petróleo. O petróleo era um negócio assim. O Brasil dependia 80% do petróleo. Só que o petróleo, o que aconteceu? Em 1973, foi criada a OPEP. Com a criação da OPEP, exatamente nessa época, os árabes resolveram controlar sinergicamente o setor. Então, o que eles faziam? Eles colocaram, uma semana, o barril do petróleo estava $6, no final do mês já estava $15, no outro já estava $20, no outro já estava $40, até chegar a $100. Então, o Brasil tinha que optar, assim, né? ou importava comida, ou importava petróleo. Naquela catástrofe toda, o Paulinelli falou, não, nós vamos ter que importar comida. Nós não podemos deixar as pessoas passarem fome, porque o Brasil estava literalmente quebrado. Então, o Paulinelli, pioneiramente, criou um programa que chama-se Polocentro. Esse Polocentro foi o maior programa, mais ousado e agressivo programa de políticas públicas de fomento de crédito rural que revolucionaram o setor. Com esse recurso, com esse projeto, Polocentro, foi criado mais 2 importantes programas. Ele criou a Embrater, que hoje é pai das Emater, as Ematers no Brasil, fortaleceu o investimento, o crédito agrícola, através da CAR, que antes de se chamar Emater, era a CAR. E através dessa CAR, ele criou um mecanismo de emprestar recursos para financiar, para dar para alguns produtores um pedaço de terra e um investimento para ele ali fomentar a sua produção. Com as tecnologias de ponta importadas e com esse pessoal que trouxeram essas tecnologias, ele foi lá na região de São Gotardo e criou um programa chamado PADAP. Esse programa, que fez 50 anos agora, é o maior revolucionário programa de assentamento rural do país. Com isso, essa terra improdutiva, essa terra degradada, passou a ser a terra mais valorizada do planeta. Ou seja, ele transformou com as tecnologias, com as inovações e com o conhecimento da ciência agronômica, ele conseguiu transformar essa terra improdutiva em terra produtiva. E hoje São Gotardo é o maior produtor de cebola, de alho, beterraba, couve-flor, e um dos grandes produtores de soja, de milho, e não tem nada a ver com pobreza. Tem muito pelo contrário. O bioma do Cerrado brasileiro hoje é o mais valorizado do planeta. Então, esse visionário chamado Adson Paulinelli conseguiu, da remineralização do solo, transformar com as tecnologias, evidentemente com a adubagem específica, ajudado pelos fatores climáticos, que também nós tivemos uma ajuda significativa e temos no Brasil. Eu costumo dizer que até o clima favorece o plantio no Brasil. O Brasil é um país do planeta que planta a soja e o trigo no inverno. Não existe país nenhum do mundo que tenha essa versatilidade. Até nisso, parece que Deus é brasileiro. Nós temos uma riqueza de água, nós temos uma riqueza de clima, e inclusive aí com esses resultados extraordinários. E não é só relacionado à produção agrícola, não. E eu costumo ver, vou dar uma nota também, em primeira mão para vocês, eu não estou aqui inventando nada, porque eu falo embasado em conhecimento técnico, que eu, além de ser um especialista em direito do agronegócio, eu sou um estudioso, como o Paulinelli foi, nas ciências agronômicas. E faço parte, inclusive, da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas hoje também. Bom, eu posso dizer para você que nós temos hoje uma previsão de safra da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, de 317 a 318 milhões de toneladas de grãos previsto para a próxima safra de 23 a 24. Só que tem um detalhe, não é só grão. A mídia, que não é onisciente,
ela não dá as informações corretas. Esqueceram de falar das proteínas animais. O que são as proteínas animais? As commodities, a carne de boi, a carne de frango, a carne suína, as frutas. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. E o mais importante, Ana, as energias limpas e renováveis. Nós temos um contingente, um parque gigantesco hoje de energia limpa. O Brasil, eu posso afirmar aqui, que é o país que tem, diferente de qualquer país do planeta, 3.000 horas de insolação anuais de graça, que são transformadas nas energias fotovoltaicas, nas energias solares, nas energias que vão potencializar o hidrogênio verde, fortalecendo a cana-de-açúcar da produção do etanol, dos biocombustíveis, até o hidrogênio verde, transformando o Brasil na maior matriz energética do planeta. Então, nós temos hoje no Brasil 3 posições importantes. O Brasil é campeão na segurança alimentar, é campeão na produção agrícola e campeão na segurança energética. Esse é a potência hoje do Brasil. Nós estamos falando dos resultados positivos, mas também nos preocupa outros assuntos que são extremamente graves e importantes. Nós, da Academia Latino-Americana do Agronegócio, academia essa criada sob os auspícios do Alisson Paulinelli, ele é o nosso fundador, é o nosso mentor, ele me deu também uma responsabilidade: mitigar as desigualdades sociais que existem no Brasil. Eu posso te afirmar, nesse momento agora, que nós estamos falando, nós temos irmãos brasileiros passando fome. Um contingente de 40 milhões de pessoas passando fome nesse momento. E isso em relação à fome, que não tem que comer agora. Em relação à insegurança alimentar, que é outro problema, nós estamos falando em quase metade da população brasileira, de 200 milhões de pessoas, de 100 milhões de pessoas que vivem a insegurança alimentar. Puxa vida, não tem sentido o Brasil, com a produção de quase 1 bilhão de toneladas de agrícolas, de proteínas animais, de energias renováveis, e nós temos essas desigualdades ainda latentes no Brasil. E com isso, nós, junto com a FAO, eu também hoje, a nossa sede hoje é em Montevidéu, nós temos hoje essa liberdade e essa integração e a certificação da FAO. A FAO é uma entidade internacional da ONU que certificou a LAR para exatamente mitigar essas desigualdades, não só no Brasil, mas na América Latina. Nós temos uma pobreza, Hernani, gigantesca naqueles países tipo Honduras, tipo Nicarágua, até mesmo na Venezuela, que nós precisamos de poder de entrar firme com uma política séria, sair daquelas narrativas políticas que comprometem, lamentavelmente, as circunstâncias, e nós não é diferente do Brasil. Nós estamos vivendo uma polarização tão grave e tão danosa à nossa economia, ou ela acaba ou ela vai acabar com o Brasil. Porque nós não podemos hoje ficarmos voltados para disputas partidárias, para disputas de interesses outros. Nós mesmos, do setor rural, fomos atacados violentamente por alguns setores que desconhecem o setor produtivo, o setor do plantio no Brasil, o setor do desenvolvimento. Então, nós não podemos conceber, e o meu objeto, o meu compromisso é pacificar essas ações, inclusive não só relacionadas aos governos, mas também relacionadas às entidades, porque nós precisamos de resolver o que é mais importante, é mitigar essas desigualdades e, evidentemente, aumentar a produção. E o Brasil tem essa potencialidade incomensurável de alimentar, até 2050, mais de 50% de uma população que virá de 10 bilhões de pessoas. Ou seja, o país caminha para ser a fazenda do universo. A China vai ser a fábrica, a Índia o escritório. Essa configuração é a configuração mundial hoje. Então, o Brasil tem uma responsabilidade gigantesca de aumentar, até 2050, 60% dessa produção
para poder alimentar o mundo. Porque o que é que nós vamos ter em 2050? Nós vamos ter que ter mais infraestrutura, nós vamos ter que ter mais qualidade de vida, nós vamos ter que ter água, que é um elemento que está escasso, se não usar, vai acabar. E os benefícios e a preservação do mais importante, do meio ambiente. Nós temos que manter a nossa biodiversidade ativa, nós temos que manter o meio ambiente saudável para que nós consigamos chegarmos vivos até lá na frente. E costumo dizer, pelo conhecimento, pelo estudo, que a gente tem vocacionado por isso, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, porque o carro elétrico, vou comprar um carro elétrico e vou colocar na minha garagem um carregador. O Hernani, o carro elétrico, com todo respeito ao que falo, ele já foi criado no Brasil, lançado no Brasil 3 vezes. Inclusive antes do motor da combustão. E não deu certo. Continua não dando certo. Sabe por quê? Porque enquanto nós tivermos um carro que depende de um plug de uma tomada, ele não traz sustentabilidade e não beneficia o meio ambiente, nem aqui, nem na China. O peso da bateria é um peso enorme. O carro não tem... o carro, hoje, nessa linha híbrida que estão falando, exatamente porque tem problema de autonomia, uma série de coisas, não é o carro ideal, não é a bateria ideal. Hoje eu vejo que Minas Gerais é um grande exportador de lítio. Então, o governador, inclusive, recentemente, falou, inclusive, em relação a isso. Lítio para eles, para nós não. Porque, para eles podem usar. Por isso que o governador deu uma entrevista recentemente falando até que o carro elétrico tira o desemprego, mas tira mesmo. Além de tirar um emprego nosso aqui, tirar coisa, ele suga a nossa energia, porque ele não é um modelo sustentável. Entendeu? O carro tem que ser... O carro elétrico é uma posição importante? Mas ele tem que ser movido pelas energias fotovoltaicas e não pelas energias de tomada de plug. Tanto que essas empresas aí que vendem energia a preço caríssimo, né, como a própria CEMIG, a Eletrobras, tem que ser privatizadas. Assim, o Estado não tem que estar mais nessas ações. Nós temos que criar empresas verdes e transformar toda a Copasa. Você vai pagar água hoje, a água mais cara, a água mais cara do planeta são as águas industrializadas pelo sistema de governo. Você vai nos Estados Unidos, você vai em todos os países do primeiro mundo, as empresas estão privatizadas. Porque o Estado não tem que atuar nessas coisas. Por isso que eu sou a favor da privatização dessas empresas, sou a favor da transformação dessas empresas em energias verdes, e falo isso em defesa do produtor rural. Porque você imagina, lá no campo, onde não tem internet, porque você sabe que o Brasil não tem ainda, nós só temos 30% de internet hoje no Brasil, no campo. Não temos, 70% não tem internet. Não tem. Se não é um radinho de pilha lá, AM, que chega para o cara lá, não tem. Aí vem o Elon Musk que vai investir na internet. Mas ninguém quer saber porque isso dá dinheiro. Então, por que eu estou falando isso? O poder da informação hoje, do conhecimento que nós propagamos, por enquanto ele chega pelas ondas médias. Nós precisamos de fortalecer essa linha de internet, precisamos de fortalecer os investimentos nisso, precisamos de valorizar o setor rural, porque as coisas vão muito bem de dentro da porteira para dentro da fazenda. Mas de dentro da porteira para fora, não. Você não tem estrada, você não tem rodovia, você não tem ferrovia, você não tem hidrovia. Você pode ter aí uma ciclovia, igual esses prefeitos estão colocar aí, que no escoa a produção não faz nada disso. O maior gargalo hoje do agronegócio é o escoamento da produção. Nós não temos portos modernos. Nós temos hoje grandes aeroportos, concordo com você, mas não escoa a produção agrícola, escoa passageiro. Então, nós não temos... A falta de estrada, você vê, eu vou dar uma informação. Nós só temos 30% de estradas transitáveis no Brasil, 70% é destruído. E eu não estou inventando nada, não. Você anda no norte de Minas, aí anda lá, não tem estrada, não tem nada.
Você vê, são coisas que só a gente tem conhecimento, sabe dar esse tipo de informação. Porque a imprensa não fala isso. Então, falta infraestrutura. E nós viemos sobrevivendo a trancos e barrancos. O agronegócio ainda vem sobrevivendo e vem dando esses resultados gigantescos, tanto na parte de importação como na parte de exportação dos commodities, que nós somos os heróis. O produtor rural é um herói, é o cara que acorda 5 horas, 4 horas da manhã, com chuva, com sol, com neve, com enchente, e leva e produz a comida para o caminhoneiro ir lá e levar para a cidade o produto e chegar na sua casa. Se não fosse ele, a família, a mulher, filho, trabalharem nisso, nós não teríamos mais a produção agrícola e tal. E agora, muito mais ainda, pela chamada agricultura de precisão. A modernidade chegou no campo. Chegou no campo de uma maneira forte, com drones, com tecnologias de ponta, com alimentos mais saudáveis. Não tem nada a ver com alimento orgânico, tá? Engana-se aquele que fala que eu tenho aqui, que meu alimento é orgânico, minha galinha só come minhoca. Então, não é nada disso. Muito pelo contrário. A tecnologia de alimentos que o mundo, que essa geração, que não é a nossa, essa geração da Safira, minha filha, de 15 anos, ela está exigindo alimentos mais saudáveis, com nutrientes melhores, com menos defensivos agrícolas, com menos agrotóxicos. Você vai hoje nos Estados Unidos, aqueles arranha-céus nos Estados Unidos, 40, 50 metros, chega lá, tem agricultura hidropônica, de alta tecnologia, sem nenhum tipo de envolvimento de bactéria, de defensivos, de agrotóxicos. Mas isso tem a ver com a ciência, tem a ver com as tecnologias que melhoraram a qualidade desses nutrientes e cada dia mais esse pessoal vai exigir a origem e a sanidade desses produtos. Exemplo que nós tivemos foi a pandemia. O que aconteceu na pandemia? O Brasil exportando carne para a China à vontade. Os caras, peraí, eu quero saber a origem, quero saber o manuseio, quem que manuseou? Como é que foi, quem pegou nisso? Como é que foi o Brasil isso? É cheio ainda de frigorífico clandestino. Mas você vê, a JBS, uma das grandes empresas do Brasil, né, do mundo, aliás, né, que está, inclusive, processando a carne de laboratório agora, porque nós não vamos ter proteína animal para alimentar o planeta até 2060, nós não vamos ter nem carne suína, outro detalhe que eu vou te falar, nem carne bovina, nem carne... Porque não tem como suprir uma população gigante dessa. A grande proteína animal vai ser a carne de peixe. A carne, o oceano, o Brasil é exemplo disso, na costa brasileira. Nós temos aí nos 7 mares uma riqueza gigantesca de cardumes, que é a proteína animal que vai alimentar as pessoas aí nos próximos anos. Eu posso afirmar, pelas pesquisas que nós temos desenvolvidas, pelas pesquisas que a Embrapa tem desenvolvido, a FAO tem desenvolvido e projecionado situações dessa natureza. Porque quando você começa a pensar que essas coisas começam a ficar limitadas, porque elas vão se comprometer em relação ao atendimento dessa superpopulação que vem por aí, você pega a costa brasileira e, de fora a fora, eu a defino da Amazônia Azul. Por que eu defino ela da Amazônia Azul? Hernani, porque ela é muito maior em superfície do que a floresta amazônica. Eu estou falando do bioma da floresta amazônica. Você está pensando, você está imaginando o que é isso? A riqueza que nós temos na costa, do cardume, das energias fotovoltaicas, do pré-sal, do petróleo, das riquezas minerais de ouro, diamante, pedras preciosas que estão no fundo do mar, e do próprio peixe. Então, você imagina isso nos 7 mares. Nós estamos falando de algo em torno de 95 trilhões de dólares em riqueza que tem que ser atendidas no planeta. Então, quando você fala na costa brasileira, você tem que lembrar na costa dos outros países. E não existe ainda no mundo um órgão para controlar a exploração, nem tanta pesquisa. Você vê, nós não temos nem como explorar esses 7 mares, nem como explorar
Então, é inexorável a aplicabilidade do direito internacional, do direito do mar. Outra matéria que nós vamos trazer de ponta é o direito do mar, que é uma matéria jurídica, é uma especialidade jurídica, para poder dimensionar todas essas ações de abastecimento alimentar que o planeta reclama. Essa é a nossa visão, esse é o nosso compromisso, junto com o Fórum do Futuro de Sustentabilidade, da qual também faço parte, como da Alagro, que eu presido agora, e vou com certeza levar para os 20 países que integram a América Latina esse conceito de produção, esse fomento de conhecimento, essa linha moderna de criar mais de 120 cursos, pequenos cursos, não esses cursos cansativos, não. Nós vamos ensinar o sujeito a fazer um açude. Nós vamos ensinar o cara a criar. Eu vou te contar o que as coisas acontecem, a gente não percebe. Um dia eu estava indo para Sabará, em Ravena, aqui, entrei no posto de gasolina, para abastecer o carro. Aí eu vi um movimento assim, os caras passando com as caixas de isopor, assim, achei aquilo bem engraçado. E perguntei para o cara do posto, para o bombeiro, falei assim, moço, o que é isso aqui? Eu falei assim, tem uns caras que criam peixe no fundo aí atrás. Eu falei, aqui é peixe? Não tem rio aqui, ó, não tem nada, não tem represa, não tem nada. Então é que eu entrei, olha o que é o empreendedorismo rural. Eu cheguei assim, eu contei assim, umas 20 caixas brasilite, aquelas caixas d'água, sabe aquelas caixas d'água? Submersas assim num tapume, assim, um trem grande assim, o sujeito criando tilápia em cativeiro, você não acredita. Criando tilápia. Não, e o cara é fornecedor do verde mar. Olha, o cara fornece a tilápia do verde mar, o super nosso. A água girando, a água limpinha, girando ali naquele reservatório, e o cara alimentando com farelo de trigo. Você imagina a qualidade da carne. E aí, com o CIF, o Ministério da Agricultura foi lá, na hora que eu olhei assim do lado, eu vi umas 3 cabines duplas, Hilux, assim, então tem. A primeira coisa que o cara ganha dinheiro faz é comprar uma cabine dupla. Eu vi, né, eu vi assim, a família trabalhando ali, e os caras fazendo todo aquele tratamento fitossanitário de higienização, de manuseio, para poder vender, colar e vender para os supermercados. Então, quer dizer, esse tipo de curso que a LAC vai fazer, ensinar o empreendedorismo. Não tem ensinar o empreendedorismo. Como é que o cara faz a utilização correta da água, como ele faz a alimentação baseada em nutrientes para poder manter ali a qualidade, qual tipo de remédio que ele dá para não dar uma praga, uma doença e matar tudo. Claro. Então, assim, tudo isso é que o Senar, é que os órgãos que importam nessas informações de manuseio tem que dar. E a LAG vai entrar agora com uma abrangência muito forte, porque nós agora somos uma entidade internacional. E uma entidade internacional com conhecimento, com a responsabilidade, com o lacre da FAO, quer dizer, para mitigar esses efeitos. Então, assim, eu estou muito, muito feliz e honrado, porque eu já ocupei diversos cargos do governo, e hoje estou com essa responsabilidade de formatar esse modelo mundo afora, levando esse exemplo nosso, Brasil, para a América Latina e para o resto do planeta. Muito bom, viu, Manoel? Muito bom mesmo. Eu queria que você deixasse, né, não passou um pouquinho do nosso tempo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Mensagem, mais do que eu falei, eu tenho que agradecer muito ao Cícero. Eu falei demais, mas eu contextualizei. Não. Realmente fatos importantíssimos que eu não voltei. Eu não voltei para poder colocar nada e inventar nada. Eu vim para agregar valor, para trazer substância, e eu te cumprimento muito, que eu te conheço há bastante tempo. A sua iniciativa é muito importante. O vetor comunicação, ele fortalece esse elo do conhecimento, dessa informação para as pessoas, porque muita coisa que eu falei aqui, muita gente não sabia. Eu ia ficar muito tempo falando mais ainda, contando outras coisas para vocês e outras aventuras, né? E para encerrar, nós estamos restabelecendo aquele projeto lá da década de 70, um projeto nipo-brasileiro, que é um projeto de trazer novamente os investimentos japoneses para o Brasil, para o setor da agricultura, que deram certo, né? Você vai hoje em São Paulo, no interior de São Paulo,
você vê a riqueza ali da colônia japonesa, que conseguiu transformar a produção agrícola numa produção gigantesca. Das flores, que são produzidas hoje no Brasil e exportadas para todo o planeta. Um dia desse eu estava no CEAGES São Paulo, eu vi umas 8 tipos de tulipa diferentes, sabe? Só para encerrar. Eu achei que era de plástico, de tão perfeito que é. É verdade, Achei que é era de verdade. plástico. Não, achei que era de plástico. Sem brincadeira. Então você imagina as frutas, você imagina isso, a qualificação técnica da comunidade japonesa que lastrearam para os brasileiros. Lastrearam esse conhecimento. Por isso que eu defendo aquele projeto lá de São Gotardo, onde os Niseis começaram e acreditaram, e o Paulinelli apostou nele. Posso dizer que aqueles 36 aventureiros que se aventuraram no Cerrado são hoje os heróis do Brasil. Então, tem que tirar o chapéu para a comunidade nipo-brasileira, que fortaleceu junto com o Paulinelli e acreditou, porque o Brasil mesmo ninguém acreditava, não. Justamente. Então, para mim, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. E nós que agradecemos. E assim, lembrando, né? Alisson Paulinelli era do Cerrado, lá de Bambuí, né? Isso. Então, ele tinha ele precisava deixar seu legado e deixou, né? Contribuindo para essa questão do Cerrado ser um grande produtor de tudo, de tudo. E ser hoje um exemplo para o planeta, né? Porque você transformar a terra degradada em terra produtiva é só mágico. Isso aí não tinha jeito. Isso aí é só uma pessoa da sua integridade e da reputação dele. E ele passou esse legado, esse bastão para mim. Sua responsabilidade é muito grande. Inauguramos o museu, inauguramos o memorial dele agora na Emater também, que eu convido todos a conhecer na Avenida Raja Gabaglia, na sede da Emater, Raja Gabaglia 1625. Ali vocês vão encontrar, desde o chapéu dele a todo o vaticínio, toda a documentação e todo aquele acervo histórico do que significou essa revolução tropical agrícola brasileira. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Forte abraço para você. Depois, se tiver disponibilizar aí, você me encaminha, por favor. Claro. Para poder divulgar nas nossas redes. Tá ótimo. Abração, Hernani. Muito obrigado. Prazer em falar com você. Obrigado. Também. Então, tivemos aí hoje uma aula, né? Uma aula do agronegócio, importantíssimo, né? Conhecemos alguns fatos interessantes, algumas reflexões importantes. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.